Empresária do ramo de saúde e super arrojada, hoje aqui com a gente no Fala Baré, Elis Câmara, CEO da Elis Vacinas. Elis, muito obrigada pela sua presença, obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, e a gente estava comentando hoje mais cedo, né, que você não chegou a sair da enfermagem, mas a gente queria saber o que te fez empreender no ramo da vacinação, né? O que motivou essa mudança? Então, né, como enfermeira, sou especialista em pediatria, então trabalhei, né, no ramo de vacinação em outras clínicas, né, como colaboradora. E aí eu tive a necessidade, digamos assim, de realizar o sonho das minhas mamães. Então, todas as mamães que eu atendia, todas as famílias que eu atendi, nesses locais onde eu passei, né, como colaboradora, eu via o tanto que era importante a gente trazer um ambiente diferenciado para a gente estar acolhendo essas famílias e desconstruir traumas, né, nas crianças que já vinham, né, de experiências bem negativas com a vacinação. Então, com esse meu amor assim incondicional por criança e por famílias, vi a necessidade realmente de abrir um espaço diferenciado, onde eu conseguisse focar na prevenção, né? Então eu deixei para que outros colegas pudessem fazer a parte do cuidado de quem precisa, para assumir a parte da prevenção, para não deixar que essas crianças cheguem lá do outro lado. Então realmente me encantei com essa questão da prevenção e de trazer realmente um espaço, uma forma diferenciada de atender a vacinação nas crianças e nos adultos também. E conta um pouquinho, né, da sua trajetória. Você contou para mim que você nasceu em São Paulo, mas passou um tempo no Nordeste, né, em Pernambuco. Conta um pouquinho dessa sua trajetória acadêmica. Isso, pequenininha fui para Recife, morei lá durante 23 anos. Foi lá onde eu me formei enfermeira, fiz uma especialização também lá, em UTI. E tive a oportunidade em 2014 de fazer minha especialização em pediatria, né, que é o que eu sou especialista hoje, no Einstein. Então fiz a minha especialização em pediatria e voltei para Recife, onde eu morei ainda há alguns anos. Foi onde eu trabalhei, né, com vacina, entrei nesse ramo de vacinação. E aí recentemente, há uns quase 4 anos, né, voltei a morar em São Paulo, porque eu tenho família aqui. Então era um grande sonho voltar a morar em São Paulo, né, próximo dos meus familiares, e também porque São Paulo ainda é uma cidade que acolhe muito bem novos empreendedores, é o centro, né, de grandes empresários e de grandes instituições para a gente estar sempre se capacitando. Então esse foi o motivo de eu ter vindo para São Paulo. A curiosidade que bate assim é qual que é o grande desafio do setor particular de vacinas, né? E qual que é a estratégia que você e a Elis Vacinas usa para resolver essa dor? O grande desafio, eu acredito, de trabalhar na rede privada é justamente por ser vacinas que não são contempladas na rede pública, onde as pessoas precisam fazer esse investimento. Eu falo que esse é o desafio para as pessoas entenderem assim, qual que é a importância do setor privado somar com o que é disponibilizado na rede pública de saúde. Então a gente precisa fazer com que as pessoas entendam que não é custo, é um investimento, é prevenção. Quando se trata de saúde, eu acho que não tem nenhum valor assim que a gente pode colocar em que faz essa importância, né? Vale a pena a gente investir. E é um investimento que é muito baixo diante do impacto que essas doenças que a gente consegue proteger através da vacinação tem. Então, eu acho que um desafio nosso da rede privada é realmente esse, é a gente conscientizar a população que a rede privada está aqui para somar. A gente sabe que ainda hoje a vacinação enfrenta certa resistência de alguns grupos. Como que você acha que a gente pode alterar essa realidade, né? Olha, eu acho, Gi, que é através da educação. Sempre é através da educação, do conhecimento, de a gente disseminar a informação para essas pessoas, que a gente vê que, infelizmente, esses grupos que ainda não têm uma adequada adesão à vacinação, seja da rede pública, seja da rede privada, é porque realmente não tem o conhecimento da importância. E quando a gente estuda, quando a gente se dedica e a gente entende, é muito preto no branco, sabe? Não tem muito o que a gente questionar, porque graças à vacinação a gente conseguiu erradicar muitas doenças graves, como a varíola, por exemplo, que foi a primeira vacina que foi desenvolvida e que a gente não vê varíola mais.
A gente ganhou, né? O Brasil ganhou o certificado de erradicação também do sarampo, e por conta de falha vacinal, porque as pessoas deixaram de aderir aos calendários vacinais, o sarampo voltou. Então, assim, é tudo muito claro de que vacina salva vidas, que é a vacina que freia pandemias, que freia com que doenças, né, voltem a acontecer. Então, vacina é algo muito seguro, é algo muito sério, é algo muito importante e é o que realmente previne doenças. A gente que trabalha com imunização, a gente fala assim que depois da água potável, a única coisa capaz de prevenir doenças é a vacinação. A gente está passando por uma pandemia agora, né, a do Covid, e está todo mundo agora voltado para a vacina, está todo mundo entendendo a importância da vacinação, porque a gente não tem muita escolha. É a vacina é a nossa solução, que vai frear. Lá na minha clínica, eu trabalho muito sobre isso. Eu falo que a gente, na Elis Vacinas, não trabalha só com a aplicação da vacina. Eu faço uma consulta, né? Eu educo aquele paciente, aquele cliente. Eu digo para ele qual que é a importância, o que ele está investindo, o que ele vai estar protegendo a si próprio, a família, o filho, porque a gente precisa disseminar a educação. Então, acho que isso é a questão-chave, o ponto-chave, assim. E aí entra também muito o que você aprendeu na faculdade de enfermagem, né? Toda essa consultoria que você dá ao paciente. Exatamente. A enfermagem não é o ato do cuidar, mas é o ato do educar também. É a enfermagem que está ali do lado e é a enfermagem que está ali também trazendo realmente o conhecimento para os pacientes, para os clientes de modo geral. Então, é isso aí. E agora um assunto super delicado, né? Como que a Elis enxerga as oportunidades, né, do Brasil, o cenário do Brasil pós-vacinação contra a Covid-19? Realmente, assim, a gente está nessa expectativa, né, da menina dos olhos, assim, que é a vacina do Covid. A gente está passando, né, por um problema muito grave na nossa economia por conta disso. Então, eu acho que esse lockdown, né, toda essa situação que a gente está passando, né, econômica, enfim, atrapalhando também a educação das nossas crianças, né, porque está tudo sendo impactado por conta da falta da vacina, né. Mais uma coisa, né, que linka lá no que a gente já abordou, da importância da vacinação, do tanto que vacina não vou dizer que é 100% a solução, mas é grande parte da solução, porque as pessoas ainda têm que se conscientizar que, mesmo após a vacinação, né, que é a pergunta, mesmo após a vacinação, eu acredito sim que a gente vai dar uma melhorada, porque vai trazer muito mais segurança, as pessoas vão ficar mais tranquilas em relação ao convívio social, a voltar para suas atividades, né, de rotina. Fala muito do novo normal, né? Não, a gente não pode aceitar que esse é um novo normal. O que a gente precisa fazer após a vacinação é a gente ter a consciência que já deveríamos ter sempre. Que quando a gente está doente é importante a gente ficar em casa. Existem outras vacinas, outras doenças, né, em circulação, que se a gente não tem vacina, a gente precisa ir atrás para manter a nossa carteirinha atualizada. E a gente precisa tomar esses cuidados. E existe uma previsão para a disponibilização dessa vacina contra a Covid-19 em clínicas particulares? Por enquanto ainda não. É uma pergunta que eu sou abordada sempre, bombardeada, exatamente, sempre. Porque realmente assim, a expectativa das pessoas que têm a condição de investir mesmo, né, nessa proteção, eles querem, tá todo mundo muito na ansiedade, né? Mas o que precisa ser compreendido, um pouquinho mais de paciência, eu sei que é difícil, mas o que precisa ser compreendido é que é uma situação de saúde, de caos, né, da saúde pública no mundo inteiro. Então a estratégia ainda é uma estratégia de saúde pública. As vacinas que estão sendo disponíveis hoje, que a gente está vendo que não tem uma demanda, não tem uma produção muito alta ainda para poder a gente proteger o mundo inteiro, né? Então, por isso que a estratégia está centralizada na saúde pública. A gente precisa priorizar os grupos de risco, primeiramente, para depois os profissionais de saúde, né, os idosos, que realmente são pessoas mais vulneráveis, aqueles pacientes, aquelas pessoas que têm condições específicas de saúde, que fazem acompanhamento de saúde já por uma doença de base. Então, a gente precisa olhar para essas pessoas que realmente são mais vulneráveis, para que chegue nossa vez e a gente possa ser
contemplado. Então o foco agora é centralizado na rede pública, mas a vacina vai chegar sim para a rede privada. A gente está na expectativa, não tem uma previsão exata, mas a nossa expectativa é que seja agora no meio do ano. Até o meio do ano a gente já vai ter uma resposta. Diferente também da estratégia do serviço público, na rede privada a gente só pode trabalhar com vacinas de registros oficiais. A gente tem agora, né, a vacina da Pfizer que saiu o registro oficial dela, mas ela saiu o registro oficial para que o governo possa fazer a aquisição dessas doses nesse primeiro momento, justamente porque é uma estratégia ainda de saúde pública. E bom, eu conheço de perto o seu trabalho, né, mas eu queria que o pessoal de casa conhecesse um pouquinho mais. Eu queria que você falasse um pouco da importância da tecnologia no seu setor. Você trouxe, né, até um pouquinho para exemplificar isso, né? Queria que você mostrasse. Uhum. Então, a tecnologia é algo que a gente tem que buscar sempre, né? Porque tudo hoje em dia está tecnológico, nossas crianças estão cada vez mais atentas a isso, né? E lá na clínica a gente busca muito, tá sempre próximo e acompanhando. Então, assim, uma das tecnologias aí que a gente tem lá na clínica, né, é a Alexa, né, que é da Amazon. As crianças dançam, brincam, cantam a música preferida no momento tão temido, né, que é da vacinação. Então, isso ajuda na desconstrução de traumas também, que é o meu grande propósito. Meu grande propósito é fazer realmente com que a vacinação seja um momento não de dor e de medo, e sim algo menos desconfortável e algo mais leve, né? Porque a gente precisa também fazer com que essas crianças cresçam como adultos que vão aderir à vacinação para os seus filhos. Então, a gente não pode também fazer ameaças, digamos assim, com as crianças, sabe? Porque se você fizer uma bagunça, vou levar você para tomar vacina. Não, vacina é algo bom, vacina é algo importante. E a gente consegue, sim, fazer com que a vacinação seja um momento menos doloroso e mais divertido. Então, falando um pouquinho, né, além da Alexa, eu trouxe aqui os dispositivos, que é a Buzz. A Buzz é um dispositivo vibratório que minimiza a sensação da picadinha da agulha. Então tem esse botãozinho, né, onde a gente liga. Ela tem uma asinha também acoplada que faz compressinha gelada. Então, através da vibração, faz uma massagem no local onde a vacinação vai acontecer. Então, tira o foco da criança, né, na picadinha da agulha, e aí a gente consegue fazer a vacinação de uma forma mais confortável e menos dolorosa. Então, a Buzz é uma das tecnologias, foi desenvolvida nos Estados Unidos, então a gente trouxe para cá, para a gente estar trazendo esse conforto para as nossas crianças e para os adultos também, né? Embora seja a Belinha e Joaninha, mas faz a diferença também na vacinação dos adultos. E além disso, a gente tem também o PicLook, que é muito conhecido hoje pelas mães, que é esse dispositivo em forma de borboletinha, onde ele tem umas ponteiras que simulam uma acupuntura. Então, quando a gente coloca na área que vai ser aplicada a vacina, ele sensibiliza aquela área onde vai ser aplicada a vacina e também tira o foco da picadinha da agulha. Então, também minimiza a dor. Genial. Pessoal, é isso. Elis, muito obrigada pela conversa. O bate-papo foi genial. Obrigada mesmo pela participação. Eu agradeço, Gi, agradeço muito. Foi incrível poder falar um pouquinho do meu trabalho, falar um pouquinho do tanto que é importante a vacinação. Eu queria deixar aqui, né, que vacina é vida, vacina é saúde, vacina é amor, vacina é cuidado, vacina é tudo isso. Então, quanto mais a gente puder levar, né, essa ideia e educar cada vez mais, né, vocês que estão assistindo, enfim, as pessoas que estão próximas a nós, a gente tem que ter isso em mente, né, que a gente está cuidando, né, proteção é amor. Então é isso, vacina é vida. Com certeza, Elis. Mais uma vez, muito obrigada. Pessoal, fiquem ligados nas nossas redes sociais, @baremarketing, para os próximos programas. Fiquem ligados também na rede social da Elis, @elisvacinas. Tchau, tchau. Obrigada.